Boa tarde a todos, e é uma alegria imensa participar mais uma vez do nosso congresso, coordenado pela querida e incansável Valéria Forte, né? E o CAEM, na verdade, agrega um número cada vez maior de pessoas apaixonadas pela música e pela causa nobre que é a educação musical. A comunhão entre texto e melodia no cancioneiro infantil foi o tema escolhido para a nossa conversa de hoje. É um assunto que abraça vários desdobramentos, né? Nós vamos começar agora as considerações iniciais. Então, dada a brevidade do nosso tempo, eu precisei selecionar alguns aspectos para comentar aqui. Hoje, graças a trocas e compartilhamentos nas redes sociais, nós contamos com uma quantidade considerável de repertório endereçado ao público infantil. Por um lado, maravilhoso, não é? Porque é muito confortável contar com opções de material. Por outro, preocupante, porque aumenta a nossa responsabilidade na escolha do que utilizar. Isso implica um olhar apurado na nossa seleção. E é sobre essa perspectiva que nós vamos conversar. O alimento estético na infância. Nutrição para a vida inteira. A sensibilidade estética possibilita benefícios na formação do ser humano que vão muito além do território da arte. Instiga noções de equilíbrio, a ideia do que é sincrético e analítico, a visão do todo e do particular, tudo isso em busca de um conjunto harmonioso. Nas Olimpíadas de Matemática deste ano, de 2021, a proposta é articular matemática com a música, muito provavelmente exaltando as proporções matemáticas a partir de Pitágoras, né? E que geram o equilíbrio e a simetria, presença inquestionável na música. Bom, é condição sine qua non na nossa prática musical voltada à infância, uma perfeita comunhão entre didatismo e estética, considerando, claro, o repertório a ser apresentado. Sem essa aliança, nós não estaremos transitando no território da arte. Eu já vi muita coisa colocada em nome do didatismo que se afasta enormemente da nossa essência, que é a arte, a obra de arte, a estética. Já dizia Cecília Meirelles que literatura é a arte de juntar palavras, mas não basta juntar palavras para se fazer literatura. Parafraseando a Cecília, migrando para o território da arte musical, nós poderíamos dizer que música é a arte de juntar sons, mas não basta juntar sons para se fazer música. De modo que o didatismo jamais deverá sombrear a qualidade estética. Nós não podemos eclipsar a arte em nome de um caminho fácil, né? Porque é preciso, sim, clareza nos objetivos didáticos, porém, sempre evidenciando o brilho da arte, despertando o apetite musical da criança. Isso aí. Bom, despertar o apetite musical da criança deve ser o primeiro grande objetivo de todo professor de música. Só avançaremos nos nossos propósitos se houver motivação. O desejo é a mola mestra que impulsiona o bom desempenho em qualquer trajetória, independente da área de atuação. Adélia Prado tem uma frase muito linda em que ela diz: "Não quero faca nem queijo, quero a fome". E eu acho essa frase de uma extrema sabedoria, porque ela traduz a essência humana, a alma humana. Ou seja, somos todos movidos pela fome, pelo desejo.
pela vontade. Sem a vontade, nada acontece. E no quesito motivação, é muito importante validar todo o conhecimento trazido de casa pelo aluno, como um ponto de partida para o ingresso na nova aprendizagem, né? De modo que a criança se sinta capaz, confiante, encorajada a caminhar por um terreno que não lhe pareça totalmente desconhecido. Penso que para desbravar o novo mundo, a bagagem de casa é fundamental. Ela é o nosso elo entre o presente e o passado. E é importante sublinhar aqui, considerando um momento da aula de música, a língua materna como conhecimento que a criança traz de domínio, né? Ela já domina o código linguístico e esse código nos oferece um imenso leque de possibilidades sonoras. Digamos que a língua é o nosso elo entre o presente e o passado dentro da aula de música. Com poucas notas e muito ouvido. Seguindo essa ideia de que a motivação é fundamental, é preciso, antes de mais nada, cativar as nossas crianças logo nos primeiros contatos, né? Conquistar o aluno através da arte é o primeiro grande desafio de todo mestre. As crianças têm uma natureza imediatista. Ao chegar na aula de música, elas querem cantar, elas querem tocar, elas querem se expressar musicalmente. E é dever do professor possibilitar à criança essa manifestação rápida e espontânea, né? De modo que Brasileirando com poucas notas e muito ouvido foi um trabalho elaborado com intenção de oportunizar às crianças uma vivência precoce dos diferentes gêneros musicais brasileiros, utilizando para isso poucas notas em melodias de facílima execução, de modo a valorizar, sobretudo, a percepção auditiva. Nós sabemos que a rítmica da música brasileira é particularmente complexa e, por essa razão, disponibilizamos para o aluno uma melodia muito simples, contando com o apoio harmônico do professor, que será responsável pela ginga característica de cada peça. De modo que a criança realiza coisas muito simples, mas ela escuta um resultado grandioso em relação àquilo que ela própria executa, né? Pode soltar o primeiro áudio, querida, que é o sambinha de uma nota só. Vamos escutar agora Sambinha de uma Nota Só, do começo ao fim, que é a primeira peça a ser inclusa no livro Brasileirando com Poucas Notas e Muito Ouvido. É uma clara alusão ao samba do Tom Jobim, né? Só que aqui vocês vão ouvir uma nota só de verdade, do começo ao fim. Pode soltar, querida. Este sambinha de uma só nota quer mesmo comigo brincar. Eu vou em frente, mas olha que o samba insiste em tocar só o Fá. Teima, mas sabe gingar, teima, mas sabe agradar. Ai que sambinha manhoso, dengoso, que mexe, não sai do lugar. Eu vou em frente, mas olha que o samba insiste em tocar só o Fá. Só pra teimar, só pra implicar, não quer mudar. Tento pra lá, tento pra cá, eu já não sei como acabar este sambinha, este sambinha. Então, vamos comentar rapidamente. O sambinha de uma nota só tem o fraseio totalmente conduzido pela harmonia, que determina as frases de terminações suspensivas e conclusivas, não é? A narrativa melódica realizada pelo aluno é constituída de uma só nota.
executando uma única célula rítmica que é recorrente do início até o final da peça, né? Então, a criança toca apenas uma notinha, realizando sempre a mesma célula rítmica. Tá, 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 que é a célula característica do samba, com eventuais paradas para acompanhar o fraseio, ou seja, seguindo as palavras da canção. Recomenda-se que o professor execute o suporte harmônico cantando a melodia com a criança, de modo a reforçar essa fluência natural da fala, tá? E apesar de escritas originalmente para piano, todas as peças desse livrinho são perfeitamente adequadas ao trabalho com instrumentos de placa, xilofones, metalofones, que se presta ao trabalho de educação musical de modo geral, aulas de percepção, por exemplo, tá? A melodia embrionária da voz falada. Quando se fala em despertar a musicalidade, impossível não considerar uma das ferramentas mais preciosas, se não a maior delas, que é a palavra. A linguagem é a primeira expressão sonora da criança. Nós podemos dizer que a fala é um complexo sonoro recheado de possibilidades, passando por variantes tonais, variantes rítmicas que vão muito além do discurso musical. Existe uma espécie de melodia em estado embrionário na voz falada. Nuances relativas à altura, duração, intensidade, timbres característicos servem para enfatizar intenções no processo de comunicação. A gente pode dizer que a melodia da voz transcende a palavra escrita. Um exemplo, se eu digo, amanhã tem aula, pelo tom de voz deve ser uma aula chatérrima. Mas se eu digo, por exemplo, amanhã tem aula, a tonalidade da voz denota uma expectativa altamente positiva em relação a essa aula, de modo que a sensação de contentamento ou descontentamento, ela não é expressa no código escrito. São as entrelinhas da oralidade, que não cabe literalmente nas linhas da palavra escrita, não é? É importante também trazer aqui o que diz Vygotsky sobre o processo de aquisição da linguagem na criança. A princípio, ela percebe a melodia da voz, é a carga emocional das palavras. Então, a criança, o bebê, ele consegue perceber se a mãe está alegre, se está triste, se está ali provocando uma dinâmica, uma brincadeira, pela emoção que a voz humana passa para o bebê. A fragmentação do discurso ocorre gradativamente, indo primeiro das frases até as unidades lexicais, que são as palavras. E o interessante é frisar aqui que a percepção musical da criança faz o mesmo percurso. Ela parte do todo para as partes, do geral para o particular. Voz falada e voz cantada entrelaçadas no discurso melódico. Bom, como vimos, né, a palavra é uma ferramenta da qual não podemos abrir mão para a introdução da prática musical. Ela é uma espécie de bússola sonora que vai guiando os passos da criança, não é? Uma vez que o fluxo natural da fala pode e deve clarear o caminho da estrutura rítmica da frase musical. Daí a importância do uso de uma prosódia adequada em todo o repertório, sobretudo destinado às crianças, né? A alternância da voz falada com a voz cantada dentro do mesmo discurso melódico é uma maneira de enfatizar essa rica possibilidade da fala para a criança. E é o caso da canção que nós vamos ouvir em seguida, que é Cavalo de Pau. Ela integra o repertório do livrinho que vocês estão visualizando a capa. Brinque e Cante Brincante. É uma coletânea de pequenas peças escritas para coro a duas vozes com o apoio do piano.
Trata-se de brinquedos milenares de produção tanto industrializada quanto artesanal, como a bola de meia, a boneca de pano, o cavalo de pau feito improvisado com cabo de vassoura, dentre outros brinquedos que ganharam espaço no palco, com peças em que as crianças cantam e manipulam os brinquedos ao mesmo tempo, compondo um espetáculo cênico. Essa foi a ideia. Nós vamos ouvir agora Cavalo de Pau. Vamos lá? Pode soltar, linda. O que é que tem, o que é que tem? Se o meu cavalinho é feito de pau, eu lhe garanto que trota bem. Viaja comigo, é muito legal. Vou pelas campinas, subindo colinas, pertinho do céu. Eu vou no meu lindo corcel. O meu cavalinho está sempre comigo, só vai onde eu quero, por isso nem ligo. Se alguém diz pra mim, é um cavalo de pau, respondo assim, e daí? Não faz mal. O que é que tem, o que é que tem? Se o meu cavalinho é feito de pau, eu lhe garanto que trata bem. Viaja comigo, é muito legal. Vou pelas campinas, subindo colinas, pertinho do céu. Eu vou no meu lindo corcel. O meu cavalinho está sempre comigo, só vai onde eu quero, por isso nem ligo. Se alguém diz pra mim, é um cavalo de pau, respondo assim, e daí? Não faz mal. Adiante, aliás, eu vou comentar rapidamente a peça, né? Então, em Cavalo de Pau, todas as nuances da voz falada são convertidas em notas musicais, né? A inflexão da fala, por exemplo, o que é que tem, foi preservada e ajustada da forma mais aproximada possível dentro da arquitetura melódica. Falando, jamais eu diria o que é que tem. Provavelmente eu diria o que é que tem, né? O que é que tem. De modo que, convertendo a fala em intervalos musicais, não seria concebível, por exemplo, o que é que tem. É muito mais provável, muito mais afinado com a dinâmica natural da fala, dizer o que é que tem. Tá alto para mim hoje, eu não estou com a voz boa, eu vou cantar mais baixo. O que é que tem? O que é que tem? Então, o que é que tem é uma dinâmica muito mais aproximada da própria fala, né? Eu estou convertendo em intervalos musicais aquilo que a própria fala já sugere. E aqui eu destaco também o apelo do intervalo ascendente típico de quem pergunta o que é que tem, Tati? Outro detalhe é que um trecho da melodia privilegia o discurso falado, né? Como é que é? Tem um trecho que diz, é feito de pau, né? Aí, e daí? Não faz mal. A intervenção da voz falada, em comum acordo com a voz cantada, seguindo o pulso da canção, dá para a criança essa dimensão maior da fala. A fala inserida na canção, tanto vestida pela melodia como pela inflexão natural da voz, né? E aqui vale ressaltar que alguns intervalos de difícil entoação, como a quarta aumentada, por exemplo, uma vez respaldados pela harmonia, são cantados pela criança com maior convicção. É como se a harmonia definisse a feição de cada intervalo. Seguindo o Campinas, colinas, subindo colinas, tatita.
é um intervalo que naturalmente teria alguma dificuldade da criança entoar. Mas uma vez contando com a presença do apoio harmônico, o intervalo é facilmente entoado pela criança, né? Essas são as proezas da harmonia. Bom, um concerto verbal da melodia à palavra. As primeiras palavras, pode passar a imagem, querida. As primeiras palavras existentes na história da humanidade, a gente chama de palavras, sons com intuito de comunicação. Foram as interjeições. Era a entonação da voz, muito mais do que o vocábulo em si, que definia a intenção do falante. De modo que assim nasceu a palavra, vestida pela melodia da voz. É, portanto, absolutamente natural o uso da palavra para iniciarmos qualquer estudo no terreno da melodia, né? Um outro aspecto interessante da fala é que a palavra é norteada pela sua intensidade. Contamos com a sílaba tônica para dar personalidade aos vocábulos. Por exemplo, se eu digo sábia, significa pessoa que tem sabedoria. Se eu digo sabia, eu falo do tempo imperfeito do verbo saber. Se eu digo sabiá, me refiro ao pássaro, né? A ave canora por excelência brasileira. E de modo curioso, que tem determinadas situações em que a fala ela é preponderante sobre a própria linguagem escrita. De modo curioso, a frase também funciona como um conjunto fonético subordinado a uma tônica predominante. É uma espécie de palavra gigantesca com um acento principal, que é o ponto culminante da frase, né? O termo técnico usado para fazer essa comunhão, esse conjunto fonético, se chama sinalefa. A sinalefa é a palavra que define a junção entre duas sílabas, podendo juntar, inclusive, duas palavras diferentes, né? Isso é algo que só acontece no terreno da oralidade. Se eu escrevo a frase, a escada é ampla, existe um espaço em branco separando cada vocábulo. Mas quando eu leio falando a frase, a escada é ampla, a escada é ampla, eu não separo cada vocábulo. Eu não falo dizendo a escada é ampla. Eu digo a escada é ampla. Então, existem elisões que vai ligando uma palavra a outra, né? A escada é ampla. Eu vou elidindo todas as palavras e formando essa espécie de palavra gigantesca. A isso se dá o nome de sinalefa. E é uma prova cabal de que na fala mora a cadência, na fala mora a desenvoltura rítmica, a fala sugere uma melodia em estado embrionário. De modo que tudo que o músico precisa é traduzir a melodia da fala dentro do discurso musical. O músico que faz isso, ele está muito mais aproximado, né, da verdade no seu discurso, no seu tecido musical. A harmonia pincel do músico. Bom, um exemplo claro disso do poder da harmonia é que ela, na verdade, a harmonia constitui as entrelinhas do tecido musical e é a harmonia que determina o colorido das peças, é capaz de vestir de intenções uma linha melódica, podendo, inclusive, intervir no próprio caráter da canção. E um exemplo muito claro disso é a canção do folclore brasileiro, A Linda Rosa Juvenil, né? É um excelente exemplo, porque nós podemos aqui vestir com uma diversidade harmônica impressionante, vasta, né? Uma mesma melodia. O arranjo que nós ouviremos em seguida foi feito exatamente com esse propósito, né? Por ser uma canção narrativa, porque A Linda Rosa Juvenil não passa da versão cantada da história da Bela Adormecida.
E a cada vez que a melodia é repetida, ela expõe com palavras cenas diferentes, né? E com isso ganha uma nova vestimenta harmônica, pintando verdadeiras telas sonoras. É isso que nós vamos ouvir, tá bom? Vamos lá. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vive alegre a cantar, a cantar, a cantar, vive alegre a cantar, a cantar. Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio a bruxa má, muito má, que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim, que adormeceu a rosa assim, bem assim. Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais. Não há de acordar jamais, nunca mais. O tempo passou a correr, a correr, a correr. O tempo passou a correr, a correr. O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. O mato cresceu ao redor, ao redor. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim, que despertou a rosa assim, bem assim. Digamos ao rei muito bem, muito bem, muito bem. Digamos ao rei muito bem, muito bem. Então, as alusões sonoras são de grande importância na percepção estética das crianças, né? Elas estão presentes para reforçar o discurso verbal. Para a criança, faz o papel de ponte, que instiga o imaginário infantil, de modo que os acordes tenebrosos da região grave traduzem a presença da bruxa má. A versão adocicada da melodia retrata o sono da princesa adormecida. Já a célula rítmica que apresenta o grupo de semicolcheias, que implica um movimento rápido, ela revela o tempo que corre, né? Quando diz que o tempo passou a correr. E depois, a presença do cromatismo ascendente indica o crescimento do mato. E por aí vai. São várias referências alusivas que são tecidas entre o que diz a letra da canção com a harmonia utilizada, dando esse suporte estético para a criança. A comunhão de linguagens, gestual, melódica e verbal. Bom, é importante comungar as linguagens verbal, melódica e gestual. Para as crianças pequeninas, o corpo fala mais que as palavras. Na verdade, o pouco conhecimento do léxico gramatical, ou seja, o vocabulário escasso que a criança tem, implica a necessidade de um amparo gestual. Vygotsky, mais uma vez, né, nos esclarece sobre a trajetória da linguagem que a criança cumpre. Então, a princípio, o gesto aparece eclipsando a palavra. É como se o gesto muitas vezes substituísse a própria palavra. Em seguida, a palavra é dramatizada, ou seja, palavra e gesto se equiparam, um complementa o outro. E, por fim, a palavra é gradativamente fortalecida, dispensando o gestual
e ganhando com isso a autonomia, né? Bom, a canção Balanço do Mar está inclusa no livro de iniciação ao piano, intitulado Meu Piano, Meu Brinquedo. É um livro destinado a crianças pequeninas de 4 e 5 anos. Na verdade, eu tenho 5 livros diferentes de iniciação ao piano, porque eu acredito que cada idade tem sua própria necessidade, logo tem também uma maneira particular, peculiar de conduzir o processo de aprendizagem. Nós vamos ouvir agora, pode tirar a imagem, vamos soltar o som da canção Balanço do Mar. Onda vai, onda vem, no balanço do mar, vê se traz o meu bem pra comigo ficar. Onda vai, onda vem, no balanço do mar, vê se traz o meu bem pra comigo ficar. Na canção O Balanço do Mar, o movimento corporal, ele é enfatizado pelas palavras, né? Onda vai, onda vem, no balanço do mar. Perdão, eu não estou cantando na altura correta, tá? Eu estou cantando mais baixo porque minha voz não está bem. E, então, por sua vez, as palavras que estão juntas com o movimento corporal, elas também realçam o desenho da melodia, em que a sequência de subidas e descidas de 3 sons formam o desenho das ondas do mar, né? Então, onda vai, onda vem, no balanço do mar. A própria melodia desenha as ondas do mar. De modo que a articulação das 3 linguagens, a linguagem corporal, esse suave movimento de balanceio que a criança pode fazer enquanto toca, reforça o que diz as palavras e a própria melodia. Isso, para a compreensão da criança, é super importante. Vamos lembrar o que a gente já comentou, que a percepção da criança, a princípio, é sincrética, é a percepção do todo. Então, essa comunhão de linguagens reforça a compreensão do tecido musical. É como se eu dissesse a mesma coisa de 3 maneiras diferentes, né? Seguindo adiante, ancorando na infância, um mar que ondula mudando de cor. Ao selecionar o repertório endereçado às crianças, é muito importante que o professor tenha total clareza quanto aos objetivos do que ele quer. Então, é preciso saber com exatidão para que e para quem se destina o repertório a ser apresentado. E é importante considerar que a infância muda de cor conforme a faixa etária, né? Nós bem sabemos que para cada idade há uma necessidade. Os interesses mudam e o professor precisa afinar o desejo de aprender da criança com o seu próprio desejo de ensinar. É a afinação de desejos que faz com que a gente consiga prosseguir a caminhada melodiosa de uma maneira, né, harmoniosa, prazerosa. Bom, na verdade, a título de uma melhor compreensão sobre o que eu acabei de comentar, eu pontuei aí um painel de objetivos para aclarar as 2 perguntas básicas que devem nortear o trabalho de todo professor. Então, a primeira pergunta, música para quê? É para apreciar? É para cantar? É para tocar? Em cada uma das situações, há aspectos diferentes a serem observados. Segunda pergunta, música para quem?
é preciso respeitar a faixa etária, né? Então, de acordo com a idade, é claro que teremos propostas diferenciadas, né? Eu vou agora comentar um pouco mais detalhadamente cada um desses aspectos. Então, música para apreciar. Em propostas de apreciação para as crianças, é inconcebível uma audição passiva. Colocar o menino sentado de mão no queixo ouvindo não rola, né? A gente já sabe que eles não ficam. Então, convém que se estimule uma interação gestual ou uma ampla expressão corporal, como a dança, por exemplo, né? Em que as crianças se movimentam ouvindo o discurso musical conforme a orientação do professor. As crianças gostam particularmente de músicas em que ocorre uma mudança brusca de andamento. Um exemplo maravilhoso para isso são as cirandas do Villa-Lobos, que seguem aquele padrão de canção ABA, em que se A tem um movimento lento, B implica um movimento mais, um andamento mais movido ou vice-versa. E esse contraste de andamento faz com que as crianças elas se deleitam com essa mudança, né? Bom, na apreciação, nós incluímos a música instrumental, ou seja, uma música totalmente desprovida de palavras. E o que se vê com muita frequência é que a música descritiva agrada de modo especial a criança. E existe uma razão para isso, sim. É que na música descritiva existe uma narrativa melódica que norteia os pequenos. E essa narrativa instiga o imaginário da criança com pontes alusivas. A criança se sente no seu território, né? É o território da imaginação, é o território do lúdico, da brincadeira, né? De modo que o Carnaval dos Animais, Pedro e o Lobo, Trenzinho do Caipira, Suíte Quebra-Nozes, do Tchaikovsky, todas elas retratam cenas sem palavras. Então, nesse momento, nós retiramos as palavras, mas a melodia continua contando histórias, né? Música para cantar. Bom, é de suma importância que se tenha consciência da tessitura adequada à voz infantil, né? Importante que o professor conheça e saiba que a zona de conforto muda conforme a idade. Então, os pequeninos de até 3, 4 aninhos, quando a voz começa a se estabilizar, eles sentem especial conforto na região que vai do Lá 2 até o Lá Si 3. À medida que crescem, devemos encorajar a voz gradativamente para cima, na região aguda, que é a região de brilho da voz infantil. Nada de deixar as crianças cantando para baixo com voz de besouro, né? Então, lá por volta dos 14 anos, em média, às vezes um pouco mais cedo, se inicia o processo de mudança da voz, a muda de voz, que é bem mais perceptível nos meninos do que nas meninas, né? E nesse momento já se sai da categoria infantil, porque mesmo tendo uma mudança pouco perceptível, como é o caso das meninas, ocorre uma mudança no timbre, já não é mais o timbre infantil, ok? Então, nós vamos ouvir agora, a canção Céu Azul, do mesmo livrinho Brinque e Cante Brincante, tá bom? Então, vamos lá, vamos ouvir. No céu azul passeia um passarinho. No céu azul me avista pelo caminho. No céu azul queria voar também. Não posso ir.
Ok. Então, considerando, gente, as duas vozes de céu azul, não é? A tessitura utilizada é bastante confortável. Vai do Si2 ao Dó3, né? As alusões são sempre pertinentes e oportunas em todo o repertório infantil. Vocês perceberam que toda menção relativa ao céu, que são antecipadas pela preposição no e do céu azul, no céu, são calcadas em relação aos intervalares ascendentes, né? E numa ampla distância, usando o intervalo de sétima, ta, ti, dando essa noção de que o céu está lá no alto, está distante, né? E também o caráter da melodia, que é eterno, doce, ele está aí retratando a pureza característica do ambiente angelical, do ambiente celestial, né? Tudo isso contribui para que a criança compreenda melhor a natureza do discurso musical. E é importante que ela comece a incorporar o fato de que ela precisou da palavra o tempo inteiro, mas ela pode até se desligar das palavras, porque o discurso por si é significativo, né? Então, essa é uma maneira de preparar, e é exatamente a combinação da letra da canção com a canção que vai propiciar esse tecido, né? Esse entrelaçar do tecido musical, de maneira que seja mais significativo para a criança. E aí, música para tocar. Quando se trata, isso é a partitura que vai ficar disponível para quem quiser depois, tá? Então, música para tocar. Quando se trata de tocar, as atenções e as exigências quanto à motricidade, elas são altamente relevantes, né? Ou seja, o repertório deve levar em conta as especificidades técnicas de cada instrumento. E aqui o uso dos instrumentos percussivos, incluindo os instrumentos de placa, como o xilofone, metalofone, eles são altamente recomendáveis como experiência que deve anteceder aos demais instrumentos. E por que a gente deve começar utilizando os instrumentos percussivos, em particular os instrumentos de placa? É porque tanto o exercício motor de fácil manuseio, como a oportunidade de tocar ouvindo o outro, elas são fundamentais, né? Na verdade, o grande objetivo da educação musical é a formação do ouvido polifônico. É fazer com que a criança cada vez mais se intere da sua parte, do que você está tocando, ouvindo o conjunto. É assim que se faz um músico, né? Então, vamos lá. Assim, lembrando também que o canto é base da expressão musical e que mesmo em se tratando de música para tocar, sempre que possível, se a gente utiliza a palavra, nós temos essa bússola sonora a nosso favor, né? De modo que eu não quis aqui trazer outro exemplo por conta do tempo muito curto, mas a canção Balanço do Mar, que nós já ouvimos anteriormente, se presta a esse exemplo. É uma música para tocar, foi feita para o livrinho de piano, mas as crianças têm essa comunhão da fala com a melodia, né? E agora, a última pergunta, que já estamos aqui nos nossos minutinhos finais, música para quem? A faixa etária não pode jamais ser desconsiderada, tá? Com relação ao repertório, porque as condições variam de acordo exatamente com a faixa etária, tanto no ponto de vista vocal, como no ponto de vista instrumental, como na capacidade cognitiva. À medida que a criança avança na faixa etária, ela vai tendo outras maneiras de perceber e de se manifestar musicalmente. Antônio Dávila, que é um estudioso da literatura infantil, traçou uma espécie de psicogênese do imaginário infantil, né? Em que ele diz que a primeira infância, que vai até por volta de 5, 6 anos, é a idade do fabulário. As crianças são muito encantadas com tudo que diz respeito aos animais. Então, canções que falam de bichinhos são muito bem recebidas.
De 6 a 7 até por volta de 12, a gente muda o foco do interesse da criança. Então, canções que exploram o humor, proezas de heróis e brincadeiras e jogos verbais que parecem como um desafio, sempre serão muito bem recebidas. Agora nós vamos ouvir o nosso último exemplo musical. Pode colocar, querida, a canção Cacofonia. O Nico era um macaquinho, amigo do índio Tupi. O índio chamava para dormir. Vem cá pro Tupi, Nico, pinico, pinico. Olha que a menina gulosa, com fome faz cara horrorosa. Chupou uma dúzia de picolé. Ai, meu som tão meleca, meleca, meleca. Com sua espingarda de rolha, os bichos não tinham escolha. Zezé quando atira não sobra, se escuta o bum bum, bum bum, bum bum. Ok. Então, a cacofonia ou cacófato é uma figura de linguagem em que o som final da palavra se mistura com o início de outra, formando uma terceira palavra com significado próprio. São as proezas da oralidade, né? Então, muitas vezes, as palavras, quando escritas, não denunciam essa cacofonia, mas uma vez falada, a confusão sonora é evidenciada, né? E nessa canção que nós acabamos de ouvir, que é endereçada ao segundo grupo de infância, dos 6, 7 até por volta dos 12 anos, é uma brincadeira verbal que está sendo aí proposto. Então, a cada final de estrofe, existe uma cacofonia proposital. Vem cá pro tupi, Nico, e forma pinico, né? Ai, meu São Tomé, leca, e forma meleca. E essa é a brincadeira, esse é o jogo, e as crianças se sentem muito instigadas a procurar outras cacofonias, inclusive, né? Gente, nós estamos já no nosso tempinho aqui, limite, e eu não quero atrapalhar o colega que vem em seguida, então vamos fechar agora considerações finais, tá? Na verdade, eu me despeço dizendo que, durante vários anos, o nosso Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, Conservatório de Fortaleza, cidade em que eu moro, promovemos, nós do Conservatório promovemos um festival de criatividade por muitos anos, em que muitas crianças demonstravam desde cedo uma certa engenhosidade em combinar texto, letra da música com a melodia. Meus filhos participaram desses festivais, né? Eu só tenho 2 filhos, Tom Drummond e Bia Drummond. Ambos abraçaram a música como profissão. E, além de instrumentista, eles desenvolvem um trabalho autoral, em que, fora do território infantil, se percebe a inserção singular da palavra na melodia. Então, o nosso encontro de hoje focalizou, a gente fez um recorte sobre o cancioneiro dedicado à infância. E eu encerro aqui deixando o link dos meninos que estendem o trabalho para o público jovem e adulto, né? E fica como sugestão para vocês depois ouvirem com calma e perceber essa continuidade do que eu expus aqui para vocês. Agora, num trabalho voltado para outro público de jovens e de adultos, tá? Só um detalhe, se alguém quiser depois fazer algum comentário, podem acessar a minha página no Facebook, tá? Pode mandar uma mensagem pelo Messenger, eu terei o maior prazer em responder. Eu sei que a gente está com o tempo muito apertado e realmente eu não gostaria de atrapalhar a palestra que vem depois da minha, né? Mas fiquem à vontade. Se você diz que a gente tem um tempinho, eu estou aqui para responder caso haja alguma pergunta, tá? Boa tarde, Elvira. Só agradecer, né, pelas trocas de hoje, as vivências. Foi muito bom. Gratidão.
Dessa vez eu consegui participar. Tá bom, querida, que ótimo. Gratidão. Obrigada, você também pela presença. Eu é que agradeço, tá? A atenção de todos vocês. Gente, perdão, olha, quando eu estou falando, eu não consigo, eu não tenho acesso ao chat, então não sei quem foi que entrou, eu não faço ideia, tá? E até porque ou eu me concentro no que vou falar e comentar, ou fico olhando o que está rolando. Então, realmente, essa habilidade eu não tenho. De modo que me perdoem, se alguém fez algum comentário, eu não sei, tá? E quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, sabe que depois pode fazer, tá bom? Beijo, gente. Tudo de bom. Agradeço a Beijo, atenção Elvira. de todos Obrigada, viu? vocês. Obrigada a você, Muito tá? Obrigada, obrigada, um Elvira. beijo. Obrigada. Sempre aprendendo com você, crescendo Tá, que mais. bom, querida. Beijo, minha Tchau, linda. obrigada, linda. Tudo de bom. Obrigada, querida. Obrigada pela presença, tá? Tchau. Obrigada.